E nós seguimos com os principais assuntos em destaque aqui no Jornal da USP no Ar, primeira edição para você. Sexta-feira, dia de falar de meio ambiente. A COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, será realizada no início de novembro, no Egito. Com a guerra na Ucrânia e a redução de suprimento de gás da Rússia para a Europa, especialmente na Alemanha, é possível que a Europa encontre dificuldades para cumprir suas metas de redução de emissões apresentadas na COP26 no ano passado. Em qual cenário ocorrerá o evento deste ano? Como ficarão, as metas de redução de emissões? Elas serão renegociadas? Esse é o assunto em destaque, que eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, o que é possível prever para a COP27? As metas para a redução de emissões poderão ser renegociadas? A cúpula do clima vai esse ano acontecer no Cairo, no Egito. Ela ainda não entrou no radar da cobertura jornalística aqui no Brasil por conta, obviamente, das eleições para presidente da República, para o Congresso Nacional, para governadores, especialmente agora em que os candidatos começam a ser entrevistados pelos grandes veículos de comunicação e o debate vai se acirrando nessas semanas que faltam para o primeiro turno da eleição. Mas certamente a cúpula do clima ela vai merecer uma atenção especial da mídia, atenção essa talvez maior do que no ano passado, por alguns motivos. Um conjunto de motivos são as manifestações das mudanças climáticas que estão sendo verificadas em diversos países. Nós tivemos, por exemplo, na Europa, recordes de temperatura, temperatura muito elevada, que não tem registro histórico de situação equivalente, seca muito intensa, afetando diversos países europeus. A mesma situação tem ocorrido na Ásia, também na América do Norte, ondas de calor nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos já uma série de eventos relacionados ou à estiagem muito severa, como aconteceu no ano passado na região central do Brasil, ou chuvas muito intensas, como aquelas verificadas em Petrópolis, Angra dos Reis, várias áreas do litoral do Nordeste aqui no Brasil. Também tivemos um ciclone com comportamento totalmente anômalo, ele varreu o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, recordes de temperatura, tanto de temperatura mínima quanto de temperatura máxima, sendo verificados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, enfim. Os efeitos das mudanças climáticas têm sido verificados aí em diversas áreas do planeta. Isso por si só já mereceria uma discussão muito mais profunda e muito mais intensa, e certamente isso vai acontecer na próxima convenção do clima no final do ano. Mas também nós temos situações específicas que criam um contexto muito importante para ser analisado nessa próxima convenção, que é exatamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que levou a Rússia a cortar, ou a reduzir de maneira significativa o suprimento de gás para a Alemanha. E isso tem feito com que a Alemanha passe a considerar a reativação de usinas termoelétricas movidas a óleo combustível ou mesmo a carvão, que são combustíveis muito mais intensivos na geração do efeito estufa e, consequentemente, tem um impacto ainda maior nas mudanças climáticas. E aí tem um contexto importante, porque dentro da União Europeia, no ano passado, após a última Convenção do Clima, houve um movimento muito forte no sentido de incluir o gás natural, que é um combustível fóssil, na taxonomia de fontes de energia consideradas ambientalmente amigáveis. Essa taxonomia nada mais é do que uma classificação
de fontes de energia que são consideradas limpas ou quase limpas e que são incentivadas, né, que têm o seu uso incentivado na União Europeia. E por que porque houve essa pressão para incluir o gás natural, que é um combustível fóssil, nessa classificação, nessa taxonomia? Porque os diversos governos entenderam que seria necessário adotar o gás natural como um combustível de transição para que a Europa se preparasse para a redução significativa das suas emissões, conforme a proposta que ela apresentou na última Convenção do Clima. Pois bem, se foi feito todo um planejamento prevendo a utilização do gás como um combustível de transição, apesar de uma série de protestos, né, de ambientalistas, considerando, obviamente, que o gás é um combustível fóssil e que contribui de maneira importante para a geração do efeito estufa, né, porque a sua queima libera CO2 na atmosfera, não tanto quanto o óleo, quanto o carvão, mas libera. E mesmo com esse planejamento, agora, né, nós temos uma situação em que parte da Europa talvez não consiga, ou provavelmente não vai conseguir, cumprir as metas que foram apresentadas no ano passado, porque a Alemanha talvez volte a utilizar termoelétricas com um nível de emissão muito maior, e isso cria, né, um contexto muito importante para se discutir na próxima Convenção do Clima. De um lado, todos os efeitos das mudanças climáticas estão sendo verificados na prática. Há quem diga, inclusive, que os cientistas teriam sido conservadores na apresentação dos modelos, né, nas convenções anteriores, mas é importante lembrar que houve também quem considerasse os cientistas de uma perspectiva alarmista, né, dizendo que os efeitos prognosticados em anos anteriores eles não aconteceriam, né, assim tão intensamente ou tão rapidamente, quando na verdade os efeitos das mudanças climáticas, né, têm surpreendido muito os cientistas pela intensidade e pela frequência verificada muito antes daquilo que foi prognosticado. Então, de um lado, nós temos essa situação, né, os efeitos das mudanças climáticas sendo aí verificados em profusão numa série de áreas, né, de continentes, muitos países sendo afetados. Por outro, nós temos a União Europeia, que talvez não consiga cumprir as metas climáticas, né, as metas de redução de emissões para os próximos anos em função dessa guerra da Rússia com a Ucrânia. E também há, né, uma coisa que corre ali pela margem, que é uma perspectiva da volta, uma espécie de incentivo ou uma reconsideração sobre a adoção da energia nuclear para reduzir as emissões, né? Então, uma volta aí ao incentivo do uso de usinas nucleares para a geração de energia elétrica, tendo em vista que as usinas nucleares são totalmente neutras, né, em relação à emissão de gases de efeito estufa. O problema delas está relacionado à segurança da sua operação e também ao armazenamento do combustível quando ele deixa de ser útil, né? Ele se exaure, mas ele ainda mantém um poder radioativo muito, muito importante. Então, são essas questões que vão, né, se afunilando e se apresentando para uma discussão provavelmente muito intensa na próxima Convenção do Clima no final do ano. Isso, como eu disse, ainda não entrou, né, no radar da mídia em geral, em função, óbvio, da cobertura das eleições, principalmente a eleição presidencial, mas certamente após as eleições isso vai entrar
em discussão e nós voltaremos a tratar do tema. Professor Pedro Luiz Cortes conversa com a gente sempre às sextas-feiras, lembrando que você pode acompanhar todos os temas abordados semanalmente, tanto em nosso portal, publicamos em jornal.usp.br, vai lá na barra Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Ou então você pode conferir no canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Professor, muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima semana, um abraço a todos.